Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos aprender como calcular as duas raízes de uma equação de segundo grau. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeos todos os sábados às 18 horas, então ativa o sininho para você receber a notificação, tá bom? Então eu vou apresentar minha tela aqui para vocês poderem acompanhar tudo e poder resolver esse exercício junto comigo, beleza? Então vamos lá. Então, o exercício que a gente vai resolver hoje vai ser o exercício raízes de uma equação de segundo grau com a fórmula de Bhaskara. E vamos resolver esse exercício lá no Replit. Então, se você nunca utilizou o Replit, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo de introdução ao Replit para você poder aprender como desenvolver códigos utilizando essa plataforma online. Beleza? Então, aqui a gente tem, faça um programa que recebe os coeficientes A, B e C de uma equação de segundo grau e calcula as suas raízes. Então, ele dá aqui para a gente como é a equação de segundo grau. Então, a gente tem os coeficientes A, B e C e temos o x, que é justamente o que a gente quer encontrar, que são as duas raízes. E aqui temos o exemplo de entrada e saída, que é para facilitar o teste do nosso programa. Então, agora, a gente vai abrir o Replit. A gente vai vir aqui em Create Replit e vamos vir aqui no Node.js. A gente tem duas opções para executar programas na linguagem JavaScript, que é justamente o Node.js e o HTML, CSS JavaScript. O HTML, CSS JavaScript, ele vai dar para você uma noção de página web. E o Node.js, ele vai fazer ali como se fosse uma plataforma só de execução de código para você poder fazer aquilo mais rapidamente. Então, é o que a gente quer nesse momento. Nesse momento, a gente quer apenas criar um algoritmo que funciona e ver ele funcionando. A gente não quer uma interface com uma página web, beleza? Então, a gente vai utilizar o Node.js. Aqui eu vou colocar a equação do segundo grau e vou em Create Replit. Ok, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar as nossas variáveis, que vai ser onde a gente vai guardar os coeficientes. Então, vai ser a variável A, a variável B, a variável C, que são os coeficientes. E cada coeficiente vai ser digitado pelo usuário. Então, como a gente vai receber esses coeficientes pelo usuário, a gente utiliza o comando prompt, que é o comando de entrada de dados em JavaScript. Nesse caso que a gente está utilizando aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui parse float, porque esse valor do coeficiente pode ser qualquer valor real. Prompt, e aqui dentro digite o coeficiente A. E vamos fazer a mesma coisa para os outros coeficientes B e C. Então, aqui, coeficientes B e C, também vamos receber eles. Então, a gente vai calcular essa expressão aqui. X menos B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. E aí eu vou separar isso aqui, como a gente conhece a fórmula de Bhaskara, esse valor que está dentro, essa expressão que está dentro da raiz é o delta. Então, a gente vai primeiro calcular o delta, para ficar mais fácil, e aí a gente monta a expressão das raízes, beleza? Então, aqui a gente vai calcular o delta. Então, vou criar uma variável chamada delta, que vai ser b ao quadrado. Então, aqui eu vou colocar b, asterisco, asterisco 2, menos 4 vezes A vezes C. A e C são as minhas variáveis. Então, como eu declarei ela com os caracteres A e C, então vai continuar sendo A e C. Então, declarar as variáveis com os mesmos nomes dos coeficientes é importante para a gente poder utilizar e visualizar a equação como de fato ela é. Certo? Então, aqui a gente utilizou os mesmos nomes, por isso que vai ficar as mesmas letras aqui. Agora, a gente vai calcular as raízes. Então, aqui vai x1, que é a primeira raiz, vai ser menos b, então vou colocar entre parênteses. Sempre utilizem os parênteses quando você quiser uma prioridade que você não tem certeza se ela vai ser executada primeiro. Certo? Então, esse menos b aqui, eu quero prioridade nele. Então, eu coloquei aqui o menos b entre parênteses. Menos b mais... Aí, aqui no mais, vai ser justamente a raiz quadrada. Para calcular a raiz quadrada, a gente utiliza a função sqrt da biblioteca math do JavaScript. Então, aqui vai botar math.sqrt e dentro delta, que é justamente o que a gente quer calcular
a raiz quadrada, certo? Agora, esse valor aqui é justamente o que está na parte de cima da nossa equação, para a primeira raiz, que é a raiz da soma. A divisão pelo 2 vezes a gente vai colocar agora, certo? Então, aqui a gente pode colocar um parêntese pegando tudo isso aqui e fazer assim, dividido, aí entre parênteses, 2 vezes a. Pessoal, esse parêntese aqui, ele é obrigatório, certo? Esse parêntese do 2 vezes a é obrigatório, porque pode mudar completamente o valor da sua equação se você não colocar ele entre parênteses, certo? Porque a divisão, ela é executada primeiro do que a soma. Então, aqui a gente tem uma soma do menos b. Essa soma vai ser executada por último, porque ela não tem prioridade perto da divisão e da multiplicação. Então, a gente precisa colocar os parênteses aqui, ó. Tem esses parênteses aqui. Ele vai dizer que eu preciso executar primeiro a parte de cima para depois dividir pela parte de baixo, certo? Da nossa equação. Caso vocês não queiram colocar esse monte de parêntese, Dayana, é muito parêntese, estou confusa, vocês podem fazer o seguinte. Deixa a expressão como estava, menos b, entre parênteses, mais a raiz de delta. E aqui vocês chamam a variável x1 novamente e divide x1 por 2a. E aqui a gente coloca entre parênteses 2 vezes a, certo? Dayana, eu assisti a sua aula de operadores aritméticos, que não é uma aula, é uma revisão, certo? E eu vi que você colocou as expressões abreviadas. E aqui você está utilizando, repetindo o x1, exatamente. A gente tem a possibilidade de abreviar a nossa operação fazendo isso. Então, aqui x1 dividido igual, barra igual, 2a. Isso aqui é a mesma coisa da expressão que eu tinha colocado anteriormente. x1 igual a x1 dividido por 2 vezes a, certo? Então, aqui a gente pode utilizar das duas formas, beleza? Agora, a gente vai fazer para a segunda raiz. Então, aqui x2 vai ser a mesma coisa que está aqui, só que subtraindo. Então, aqui menos b, menos a raiz de delta. Agora, eu vou colocar da outra forma, que é para a gente poder visualizar as duas maneiras de fazer essa expressão. 2 vezes a, certo? Então, aqui a gente tem duas formas de construir a nossa expressão aritmética, que é a fórmula de Bhaskara. Então, agora a gente vai mostrar essas duas raízes que nós encontramos com o alerte. Então, eu vou colocar x1, concateno com o espaço e coloco aqui o x2. Aqui no nosso exemplo de entrada e saída, a gente tem os valores dos coeficientes e as raízes resultantes. Então, agora a gente vai lá e vai testar para ver se vai ter esses mesmos valores. Então, aqui eu vou colocar os coeficientes. Aqui está 1, 8 e menos 9. Então, aqui vai ser 1 para o coeficiente A, menos 8 para o coeficiente B e menos 9 para o coeficiente C. E aí, a gente tem o valor 1 e menos 9 para as raízes. Vamos testar o outro exemplo, que é 4, menos 4 e menos 24. E aí, a gente vai ter as raízes 3 e menos 2. Então, vamos rodar aqui. 4, menos 4 e menos 24. E as raízes é 3 e menos 2. Então, esse é o exercício que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Nós temos vídeos todos os sábados às 18 horas. Então, se você quiser assistir todos os vídeos, quiser aprender lógica de programação aqui comigo, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui no canal. Beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau!